Tenho certeza que esse vídeo vai esclarecer muitas pessoas, porque é uma recorrência de perguntas nos nossos cursos, dentro das nossas redes sociais. É impressionante. Se eu fosse ranquear, talvez esse seja o número um das dúvidas quando as pessoas entram num curso de capacitação para perito judicial ou procuram se inscrever, né, no CGO ou outras plataformas, ou até mesmo na Justiça do seu estado, para atuar como perito na área de SST e outros tipos de perícias. Então, preste muita atenção, porque eu vou revelar a maior dúvida para quem está começando, ok? E se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal, participe, coloque aqui, eu quero saber de onde que você é, qual é a sua cidade, qual é o seu estado, se você pensa em atuar em perícias judiciais ou não, comente aqui que eu terei o prazer de responder, e é uma forma de a gente conhecer você também e ver quais são as suas necessidades, ok? Então, do que eu estou falando? Do CCM. O CCM é o cadastro que você precisa fazer para você ter um número de registro, no caso ISS, Imposto sobre Serviço, para definir qual que é o percentual que vai ser tributado, né, das suas perícias que você vai realizar. Tem situações que pode, inclusive, dependendo da cidade, do estado, que pode até zerar ou não ter nenhum custo com relação a isso. Na grande maioria, você vai ter um percentual lá e você vai ter um registro onde você vai colocar no seu CGO, se for o caso de você atuar como perito judicial na Justiça do Trabalho, certo? Aí nas outras justiças não tem? Depende do estado que você está, né? Hoje mesmo teve uma aluna que estava falando para mim que no estado dela, na cidade dela, tem um custo para poder ter o ISS, o registro, né, de ISS, para atuar como perita judicial no Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, no TRT, na Justiça do Trabalho, e na outra justiça do estado dela, e na justiça comum do estado dela não tem. Tá? Então depende muito da região, da cidade, do estado. Tá? Eu inclusive estou aqui na página do CGO. O que é o CGO? É o local para você se cadastrar para atuar como perito judicial. Eu tenho aconselhado aos nossos alunos, para quem está começando, a atuar na Justiça do Trabalho. Por quê, Rogério? Tem vários motivos. O principal, para quem está começando, né, fazendo um curso de capacitação e está começando a atuar em perícias, ou até mesmo não tem muita experiência na área de segurança do trabalho, porque não atuou diretamente com segurança do trabalho, se formou, ficou alguns anos sem atuar diretamente em segurança do trabalho e resolveu fazer perícia. Então, a Justiça do Trabalho, eu acredito que tenha um pouquinho mais de facilidade, porque normalmente o período de avaliação das perícias são dos últimos 5 anos, que é o que a gente chama de período imprescrito. E nas outras justiças, é muito comum, quando não está na Justiça do Trabalho, é porque ou é órgão público, ou é perícia previdenciária. E se você pega uma perícia previdenciária, por exemplo, para você que está começando, primeiro que tem uma legislação específica. Não é só a questão da insalubridade ou até mesmo a periculosidade. Tem um decreto, tem uma legislação específica que você precisa conhecer e bem. A outra questão é o período de avaliação. É muito comum ter perícias que você tem que avaliar os últimos 20 anos do profissional, 30 anos, 35 anos do profissional. Então, para quem está começando, é bem complicado. Tá? Tem algumas vantagens. Em alguns estados, você acaba recebendo mais rápido do que a Justiça do Trabalho. E tem as suas desvantagens. Em boa parte dos estados, dos TRTs, acaba tendo um valor maior do que a justiça comum. E a outra grande desvantagem para quem está começando é justamente isso. Você tem que avaliar um período grande, muito tempo, às vezes dos últimos 3, 4, 5 empregos onde ele passou, dos últimos 20, 30 anos. E para quem está começando, é bem complicado fazer esse tipo de avaliação. Tá? Então, eu tenho direcionado nossos alunos e recomendado para quem está começando ir por esse caminho. A gente tem vários outros alunos que fazem perícias
em todas as justiças possíveis, né? Mas, novamente, para quem tem pouca experiência, de repente a Justiça do Trabalho é um caminho mais tranquilo, começar avaliando uma quantidade de anos menor, consequentemente fica uma perícia mais tranquila para ele, tá? Você foi lá no CGO, se você colocar CGO e colocar no Google, vai ser um dos primeiros que vai aparecer. Nós estamos aqui na página principal, onde você vai fazer seu cadastro. Eu fiz questão de colocar aqui, né, para você entender como que funciona e aonde que pede esse cadastro, onde que pede essa inscrição. Então é aqui, ó. Então você vai se cadastrar e aqui é no Peritos e Tradutores e Intérpretes. É aqui que você vai ficar cadastrado no CGO e todos esses tipos de peritos, quando a justiça precisar, o juiz ele pode nomear escolhendo por aqui, tá ok? Então vamos para a próxima página. Depois que você cadastra, eu tampei aqui as informações pessoais, né? O objetivo é só você entender. Depois de um determinado tempo que você colocou toda a documentação e que você preencheu tudo direitinho, anexou a documentação pedida e tal, tem o ISS, né, a inscrição, senão não vai validar. Aí vai aparecer isso assim, ó, situação, validado. Situação do cadastro, né, tá devidamente qualificado. Então eu estou devidamente qualificado como perito para atuar na minha área de atuação, ok? Que no caso são perícias na área de SST, Segurança e Saúde do Trabalho. Aí, aqui embaixo, tem todas essas informações que você vai cadastrando, vai colocando aqui, ó, conforme dados pessoais, dados profissionais, dados bancários, e aí vai. E quando chega lá embaixo, perguntas que normalmente aparecem com relação a essa questão com relação a essa questão da inscrição, né, do CCM, que é o cadastro que você precisa fazer para você ter o ISS, né, Imposto sobre Serviço, o número, a numeração, o cadastro. Inclusive, eu não mostrei aqui para vocês, vou voltar aqui, ó. Lá lá no final, eu tampei a numeração, né? Tem a numeração, é um número de registro, mas tá aqui, ó. Número de inscrição do ISS. Tá vendo? Ó? A última linha aqui. Então, é esse tipo de informação que precisa ter para poder validar o seu cadastro e você, consequentemente, poder ser escolhido por um juiz e ser nomeado por esse juiz para atuar como perito judicial na área de SST. Então, eu preciso ter o ISS, o número de registro, preciso ter o cadastro, a CCM, precisa. Pode ser da empresa. Olha, Rogério, eu já tenho uma empresa, eu tenho o CNPJ e tenho o ISS dessa empresa, né? Não pode, tem que ser como autônomo. O perito judicial na área de SST, ele é um profissional autônomo, ok? E, para tanto, ele precisa do cadastro do CCM e, consequentemente, o número de inscrição do ISS, tá? Ele precisa. Ah, mas você falou que não são todas as justiças. Não são todas as justiças, mas a principal que nós peritos na área de ST mais atuamos, ou seja, a gente tem mais perícias, é justamente na Justiça do Trabalho. Ela exige que você tenha o ISS e, consequentemente, o número de registro, né, para você colocar aqui. Isso você vai ser só selecionado a partir desse momento. Ah, Rogério, mas eu não quero eu quero trabalhar fazendo perícias em órgão público, previdenciário, em outra justiça. Então, nesse caso, eu não preciso de ISS. Precisa ver no seu estado se precisa ou não. No estado dessa minha aluna que eu conversei hoje, lá não precisa, tá? Não precisa ter ISS para atuar nessa outra justiça. TRT, ou seja, Tribunal Regional do Trabalho, na Justiça do Trabalho, no Brasil todo precisa, tá? Não tem como fugir. Agora, já em outras justiças, pode ser que você encontre alguns estados que não precisa do ISS. Mas se você quer trabalhar na Justiça do Trabalho, não tem jeito, você vai precisar. E não pode ser, novamente, repito, não pode ser ISS do outro CNPJ, que você já paga, que você já tem a numeração. Não serve, não pode. Tem que ser como autônomo. Aí você tem que ver na sua prefeitura da sua cidade como que funciona para você tirar, né? Se tem algum valor para pagar, se não tem, qual é o percentual de ISS. Tudo isso você vai se informar
na prefeitura da sua cidade. Tem cidades que você consegue fazer tudo pela internet, tem cidades que não, você vai ter que ir lá na prefeitura para ver como que funciona e perguntar, né, para você fazer o seu registro. E aí você vai fazer o registro, ou como perito, ou como engenheiro de segurança do trabalho, conforme a descrição, ou aquilo que se aproximar mais da atividade que você vai realizar, no caso, perito na área de segurança do trabalho, né, como engenheiro de segurança do trabalho. Então, vai depender muito de como é a nomenclatura, do que tem para se inscrever na sua cidade. Então, você tem que ver isso na sua cidade, na sua região que você vai atuar, ok? Bom, pessoal, é isso. É um vídeo rápido, mas bem importante, porque muita gente pergunta sobre isso, muita gente tem dúvidas sobre isso. Tenho certeza que muitas pessoas têm esse tipo de dúvida e esse vídeo vai acabar ajudando essas pessoas. Então é isso, compartilha com um amigo esse vídeo, dá seu like, se inscreva no canal e eu fico por aqui até o próximo vídeo. Tchau!